Schneider, de Rousseau a Robert Dahl, de Montesquieu a Berelson, de Stuart Mill a Rawls e a Nozick, nos vários cursos, né? Tocqueville estava ausente desses cursos obrigatórios de teoria política, né? Talvez hoje isso não seja mais assim. Mas estava Tocqueville ali ao lado, na teoria sociológica, junto com Marx, Durkheim, Weber, nas aulas de Elisa Reis, de Simon Schwarzman, mas também nos cursos de análise política e mudança política que eu fiz e assisti com Elie Baby Diniz. Tornar necessário esse vínculo entre a teoria política e a sua irmã mais nova, a teoria sociológica, isso eu também aprendi aqui. Como aprendi que a ciência política e a sua irmã mais velha, a sociologia, deveriam conversar sempre que possível, como era evidente nas conversas, por exemplo, com Werneck e Viana. E nos próprios cursos, né? Porque nós circulávamos de um curso para o outro, sociologia para a política, não é? Diretamente. Aprendi aqui com César Guimarães, com Vanderlei Guilherme, mais tarde com Renato Lessa, que virou professor nos anos finais do meu doutorado, que sem alguma formação na tradição filosófica e na história do pensamento político, nós estaríamos sempre condenados, seja a arrombar as portas já abertas, seja a não compreender o alcance do que dizíamos e fazíamos com a nossa ciência. Com Luiz Eduardo Soares, Ricardo Benzaquem e Maria Alice Rezende Carvalho, também colegas por um período e professores no final, reforcei as minhas crenças trazidas do curso de graduação de História, de que as fontes para pensar a política estavam presentes em muitos outros lugares, nem sempre reparados pelo olhar mais canônico, como a antropologia e a literatura. Aprendi que a erudição não era apenas da ordem do gosto, mas era a arma da autorreflexão, da ciência e da luta políticas. Vanderlei Guilherme ofereceu um curso de um ano inteiro sobre teorias do simbolismo, onde nós estudávamos Aristóteles, as teorias da mímesis e da representação. Daquele curso nasceu o discurso sobre o objeto e a sua concepção de pluriverso, que nos chamava a atenção não só para a pluralidade teórica e metodológica das ciências sociais, como para a possibilidade de estarmos preparados para recorrer a perspectivas diversas, epistemológicas e ontológicas, em benefício de uma eficiência e da melhor compreensão dos fenômenos sociais e políticos na sua diversidade. Saí dali ainda mais convencido de que limitar-me à aplicação de apenas uma das possibilidades inscritas na tradição da ciência política seria, para mim, impossível. Jamais desdenhei o trabalho sistemático e aplicado no interior da consistência de uma perspectiva teórica e reconheço a potência explicativa ou compreensiva que pode derivar desse tipo de trabalho profissional. Mas os meus interesses voltaram-se justamente para a pluralidade dessa capacidade explicativa ou compreensiva e acabei trilhando meu caminho na busca da história e dos conceitos que lhes permitia tanto nascer como produzir os resultados eficazes em determinados mundos, mas não em outros. Talvez seja isso o que o Koselleck queria dizer quando se referia à necessidade da crítica da ideologia pela história conceitual. Mas os primeiros passos desse movimento eu fiz aqui, antes de ter contato com Koselleck. César Guimarães, eu não vou falar da minha tese de Tocqueville, não, porque eu não vou aguentar. César Guimarães conseguiu orientar uma tese sobre um aristocrata conservador, quase reacionário, chamado Alexis de Tocqueville, né? E eu jamais o convenci que Tocqueville era um autor da democracia, não apenas porque a analisava, mas porque a considerava mais justa do que a vida aristocrática. Aprendi também com César Guimarães que a relação de orientação não é a imposição de uma forma sobre a cabeça do seu aluno, né, mas é uma leitura crítica para que ele desenvolva aquilo que possa querer, né, aquilo que possa poder, né, aquilo que possa fazer. Né. Ponto ou parágrafo. Aprendi também no UPERJ a me interessar profissionalmente pelo pensamento político brasileiro enquanto uma construção digna do estudo sistemático. Inicialmente foi por mero acidente a saída do professor José Murilo de Carvalho e a presença de muitos alunos interessados no tema, e eu me senti incumbido da tarefa de oferecer cursos sobre a história desse pensamento brasileiro. Seguindo passos inicialmente definidos por Vanderlei,
eu fui à busca do Visconde do Uruguai, do Tavares Bastos, do Oliveira Viana, do Alberto Torres. E comecei mesmo a orientar teses nessa direção e a gostar cada vez mais não só da estrutura e da inteligência dos argumentos expostos ali, como a reconhecer que os nossos passos contemporâneos foram sendo dados nas sendas abertas por eles, mesmo quando nós não temos clareza sobre isso. A nossa democracia é pouco inteligível sem esta história, que é muito mais rica e digna do que eu supunha no início da minha formação e da minha incursão pela literatura do pensamento brasileiro. Logo eu percebi, no entanto, que eu não teria a pachorra e a disciplina necessárias à leitura de um Antônio Feijó, de um Rui Barbosa, mesmo de um Raimundo Fauro. Mas os meus estudantes rapidamente me ultrapassaram no controle das fontes necessárias para tal. E o trabalho de Ivo Koser, Christian Lynch, Wendell Sintra, Antônio Marcelo Jackson, cada um deles, me parece, é prova cabal do que eu estou dizendo. O melhor me pareceu tornar-me leitor crítico, deixá-los livres para a pesquisa. E, apesar de ter incentivado essa pesquisa, consegui fazer muito pouco nessa direção. Apesar de uma certa tristeza de não participar também sistematicamente das discussões sobre o pensamento brasileiro, eu penso que esta foi uma decisão mais que acertada, deixar com que eles fizessem essas pesquisas e continuam fazendo essas pesquisas. Quando nós olhamos para a história da refundação da ABCP, eu só posso falar dessa ABCP refundada em 96, né? O meu doutorado terminou aqui em 95, né? Foi no ano seguinte, 96, da ABCP, então, da qual eu fui diretor entre 2000 e 2004 e coordenador da área temática de teoria política entre 99 e 2005. Esse percurso que eu narrei aqui, num tom mais pessoal, ele se mostra parte integrante da memória da ciência política no Brasil, né? Ali há uma diferença, porque ali, na ABCP, nós começamos a trabalhar, comecei a trabalhar junto com outros colegas daqui, Luiz Eduardo, Renato, no sentido de, junto com os nossos amigos, especialmente da USP e também de Campinas, montarmos uma área de teoria política na ABCP. E, curiosamente, o resultado dessa área, eu trouxe aqui algumas, não vou expor isso, mas isso entra lá para a memória, Carlos. Ela sempre está organizada um pouco dessa maneira, né? Quer dizer, teoria, conceitos clássicos e contemporâneos, né? História do pensamento brasileiro, né? Que é um pouco de história do pensamento brasileiro, né? E alguns aspectos diversos, né? Eu gostava muito de fazer isso porque eu achava que a ABCP precisava ser reforçada e nós não devíamos ter critérios rígidos na aceitação dos trabalhos, porque nós precisávamos, um pouco indutivamente, saber o que se entendia também por teoria aqui no nosso trabalho no Brasil. E o resultado disso acabava sendo que sempre tinha uma mesa assim, novas perspectivas, outros, né, que juntava coisas que não cabiam ali. Eu até fui bastante criticado por isso, aceitar trabalho de pessoas que não eram da área, que não eram cientistas políticos, que não eram não sei o quê. Eu estava um pouco me lixando para isso. Eu não estava interessado nos cientistas políticos, eu estava interessado na ciência política, estava interessado na política, no saber sobre a política, na compreensão da política. Era isso que eu estava interessado. Então, se vir um cara de literatura falar coisas interessantes sobre a política, eu estava interessado nisso. E houve espaço para isso, né, nesses anos, acho que continua havendo depois, né? Mas o que marca mais, eu vou interromper, acho que agora essa coisa mais pessoal, né? O que marca mais, relendo agora isso que eu acabei de dizer, mas também no momento da montagem da própria área, né, é que nós nunca conseguimos resolver esse problema da relação entre a teoria política e o pensamento brasileiro, a começar pela maneira como a gente enuncia, né? Existe a teoria política, ou a filosofia política, e existe o pensamento brasileiro. Não a filosofia brasileira e o pensamento, né, e a teoria brasileira, né, mas é o pensamento brasileiro. E, por algumas vezes, nós discutimos isso. Em Campinas, né, tive a oportunidade de discutir com Gildo Marçal Brandão, né, que foi um grande batalhador dessa área, né, também, né, junto com outros colegas, né, sobre esse problema, né.
Mas muito recentemente, na verdade agora, nesses dias, né, eu li um texto do professor do IESP, professor Christian Lynch, que foi um daqueles que me ultrapassou rapidamente no momento em que fazia uma tese sobre o momento monarquiano, né? Ele tinha que fazer uma tese sobre a República, a Primeira República. Essa era a tese dele, né? Foi o que eu mandei ele fazer. Você vai fazer uma tese sobre a Primeira República, discutindo ali o que há de conceito democrático, o que não há, etc, etc. Ele falou, pois não, mas antes eu tenho que saber o que veio antes. Eu falei, não, você não vai saber o que veio antes, que você nunca mais vai sair do Império. Ele desobedeceu e nunca mais saiu do Império. Até acabar a tese. Depois que ele acabou a tese, ele saiu do Império, saiu até bastante vezes, né? E o Christian, agora, né, no número de dados muito recente, escreveu um artigo que o título é Por que pensamento e não teoria? A imaginação político-social brasileira e o fantasma da condição periférica, né? Onde ele desenvolve uma tese. Quanto tempo eu tenho, João, mais ou menos? Uns 5. 5 minutos. Depende do que vai falar. Meio minuto. O Christian desenvolve uma ideia, né, que já está com ele, na verdade, há muito tempo, né, mas que ele se apropria de algumas coisas que eu também andei escrevendo, cometendo, talvez, sobre a filosofia histórica de Hegel, na verdade, a filosofia da história universal, não precisa ser hegeliana, para pensar que as elites intelectuais brasileiras, né, desde pelo menos o século XIX, mas certamente ao longo do século XX, quando começaram a pensar sobre o que se pensava no Brasil em termos de política, né, introjetaram uma condição periférica ou uma condição inferior, né, o famoso complexo de vira-lata, né, e um pouco essa é a tese que subjaz, né, a distinção entre pensamento e teoria, né? Quer dizer, se lá no centro, né, no mundo europeu, seria possível produzir, né, um pensamento mais sistemático que ultrapassasse as suas condições de gênese, né, cuja validade ultrapassasse a sua condição de gênese, né, no Brasil nós teríamos sempre um pensamento muito imiscuído, né, com o próprio contexto brasileiro, e por isso não conseguiríamos, né, nós, talvez ibéricos, não conseguíssemos, né, uma elevação desse pensamento para além, né, do que Kierkegaard chamava a saudade do conceito, né? O conceito tem sempre saudade do lugar que ele nasceu. Eu achei isso tão bonito. Eu não entendi até hoje o que ele quer dizer, mas que é bonito, né? Então eu queria usar aqui a saudade do conceito, no sentido que o conceito sempre traz alguma coisa consigo que é da sua, né, do seu lugar de origem, né? E eu acho que o Christian desenvolve isso com muita erudição, como é próprio dele, e eu acho que isso é bastante interessante e inteligente, né, para dar conta desse tipo de problema. Mas eu queria, num diálogo com ele, já que eu só tenho 5 minutos, viu, Christian, não é 1h30, chamar a atenção. Já passou os 5? Chamar a atenção só para um outro lado dessa história, que talvez valha a pena também investigar, né? Porque essa é uma tese da negatividade, né, assumida pela própria elite, na sua autorreflexão, na sua autoidentidade, né, que corresponde ao que o Eduardo Jardim de Moraes, na sua tese sobre a modernidade brasileirista, ele não chamou assim, ele chamou falando, né, mas acho que ele não escreveu, a sociologia da depressão, né? Você olha para o país, esse país é uma merda, aqui falta isso, aqui não tem não sei o quê, precisamos do modelo americano, né? E esse tipo de sociologia que olha para o país sempre na sua negatividade, né? E eu concordo com essa tese, né, no seu aspecto mais geral. Mas eu acho que a gente podia ir por 2 outros caminhos e tentar pensar a positividade da afirmação da noção de pensamento contra a noção de teoria, porque também essa tese acaba incorporando a noção hegeliana de que a filosofia é o saber máximo e o pensamento é alguma coisa da ordem do intermediário, né? O pensamento está ligado ao povo, né? E a filosofia é ligada ao espírito universal. E eu acho que não precisa ser assim. E eu queria dar 3 indicações disso. A primeira, mais teórica, me veio assistindo uma entrevista de 1964 de Hannah Arendt
ao Günter Gauss, está no YouTube aí, com legenda, né? Então a gente pode ler, porque está em alemão, onde ele começa apresentando Hannah Arendt como uma filósofa política, e ela já levanta a mão e diz, não, isso eu não sou. Filósofa política eu não sou. Ele falou, não, por que você não é? Ele falou, porque a filosofia se constituiu contra a política. A tradição filosófica do Ocidente é uma tradição contra a política, né? Platão, quando cria a filosofia política, ele quer resolver, né, metafisicamente um problema que é da ordem do conflito, né? O problema que é da ordem da ação, mas ele quer resolver pela via da razão, né? E eu quero desenvolver um pensamento, diz a Hannah Arendt, né, ou uma teoria, né, que seja a favor da política, né? Então a inspiração aí vai a Maquiavel, né? Não vai a Platão e a tradição da metafísica. Então eu acho que tem um elemento interessante na noção de pensamento, né, que é reconhecer, né, definitivamente que a política não é objeto da filosofia no seu sentido, pelo menos, mais tradicional e metafísico, né, porque ela não pode ser objeto desta filosofia, né? Óbvio que seus conceitos podem ser objeto da especulação filosófica, né, mas a política como fenômeno, né, não deve ser, né? A segunda é uma pista que eu acho que num projeto de memória pode ser interessante. Se eu não estou enganado, no primeiro momento que foi fundado o Grupo de Pensamento Social Brasileiro na Ampox, né, Lúcia Lippe, que fez tese aqui, né, em política, né, convidou pessoas, né, interessadas exatamente num diálogo mais abrangente da política, que não fosse restrito apenas, né, aos cientistas políticos, né. Então, a noção de pensamento, embora lá tenha ficado social, né, a noção de pensamento social que incluía a política, né, trazia um diálogo mais abrangente para além das fronteiras mais disciplinares e canônicas apenas da ciência política. E como eu gosto disso, eu acho que isso é bom, é positivo, acho que talvez valesse a pena, né, recuperar isso historicamente, né, nesse momento da institucionalização desse e de outros grupos também. Por que não teoria ou filosofia e por que pensamento? E a terceira, que eu acho que junta uma com a outra, e aqui não tem jeito, vocês me desculpem, eu fico sem jeito, né, porque isso acaba sendo uma homenagem, sem querer, ao Vanderlei, não é? Que esses temas estão postos nos anos 70 pelo Vanderlei na noção de imaginação que o Christian reproduz aqui no subtítulo do artigo dele, não é? Porque quando o Vanderlei vai lidar com isso, com esse tema do pensamento brasileiro, ele usa o termo imaginação, que eu acho até que depois se não desenvolve muito, né, mais adiante, mas para falar justamente de que o pensamento político ele está no mundo, né? Ele não está acima do mundo, ele não se sobrepõe ao mundo. Porque quem pensa política não são apenas os filósofos, quem pensa política não são apenas os políticos, quem pensa política somos todos nós, né? São cidadãos, são jornalistas, são artistas, não é? São pessoas que no seu cotidiano, na medida em que agem, pensam aquilo ou refletem sobre aquilo que fala. E acho que, nesse sentido, né, talvez a referência arendtiana seja, de fato, importante, né? Talvez a política seja muito mais interessante do ponto de vista do seu pensamento político, né, do que do ponto de vista de uma filosofia, né, que talvez já tenha dado o que tinha para dar, né, a tradição da própria filosofia. Né? E acho que se nós aproximamos agora a filosofia de pensamento, né, e não opomos filosofia a pensamento, ou pelo menos pensamos a filosofia de modo não metafísico, né, é possível, né, que filosofia e pensamento político se reencontrem, né, de uma outra maneira, sem que o pensador, né, sem que Platão, né, sem que o pensamento queira controlar a política, né, mas queira sim apenas reconhecer, né, o seu caráter conflitivo, agônico, permanente, né, e inescapável enquanto há pluralidade humana, né? Então, não sei se também eram possibilidades, né, Christian, de desenvolver aí essa sua outra atuação. É isso também o que eu tinha para dizer. Obrigado. Um pouco da sua gripe. É uma gripe que gera eloquência. Bom, agora eu passo para o professor Vanderlei Guilherme, por favor. Bem, ouviram bem? Bem? Então.
essa discussão divisão entre teoria e empiria é meio complicada, a começar, como já falaram, sobre o que se entende por teoria e o que se entende por empiria. Um livro como Who Governs, Quem Governa, de Robert Dahl, foi escrito, montado numa pesquisa empírica, no uso mais corrente, trivial da palavra empírica, entrevistando pessoas, fazendo histórias de organizações, etc. Mas, obviamente, ali a interpretação que sai dali, todo mundo aceita como uma teoria do pluralismo, né? Teoria do pluralismo democrático. Isso é teoria ou não é teoria? É um trabalho empírico ou não é um trabalho empírico? Ao mesmo tempo, a oligarquia, né, que é destinada, do mesmo autor, destinada a ser um trabalho de teoria da democracia, tem lá no final, você já tem de onde, uma série de endereços, né, e alusões empíricas. Então, a oligarquia é teoria só, ou a teoria empiria. Eu creio que esse é um problema ótimo para se debater sobre a teoria da relação entre teoria e empiria. Que não é confundido, que não deve ser confundido com fazer teoria, seja lá o que venha a ser, senão que seja lá o que venha a ser empiria. O que eu posso falar sobre isso, eu não tenho reflexões sobre isso. Eu, quando escrevi alguns dos artigos mencionados sobre o pensamento brasileiro, eu não estava pensando nisso, estava pensando apenas que falavam, no ISEB, por exemplo, que tudo na colônia era colonial, portanto não adiantava nada estudar o passado. Tudo era colonial. E eu comecei a ler e descobri, por acaso, eu estava fazendo pesquisa na Biblioteca Nacional sobre filosofia no século XIX, eu achava um negócio meio tedioso, e encontrei, por acaso, alguns ensaios, pequenos opúsculos de filósofos, mas falando sobre a política brasileira. Isso me chamou a ter cada vez mais atenção. Eu comecei a pesquisar isso porque eu não gostei. Não porque eu estivesse interessado no pensamento político brasileiro, mas porque eu estava interessado no pensamento político brasileiro, que é diferente do rótulo pensamento político brasileiro. Eu encontrava os livros, baixava e lia, etc. Eu escrevia outras bobagens. Mas o que ajudou a dar origem a uma reflexão mais profunda sobre o assunto. Não é a minha via de trabalhar em relação a esse tema. Eu prefiro tratar dos problemas da forma que me parece mais produtiva. E deixo aos especialistas que refletem sobre o problema da relação entre teoria e empiria, sobre o que é teoria, etc. Deixo a eles, meus colegas, a avaliação do que eu estou fazendo. Então, não sei se, quando escrevi o cálculo do conflito, se aquilo é teoria, se é empiria, se é teoria junto com empiria, o que é. Eu queria estudar e entender como é que foi o golpe de 64. E usei todos os instrumentos que eu fui capaz, né, de usar, que me pareceram apropriados. E, do mesmo modo, todos os demais trabalhos que fiz, mesmo aqueles em que a remissão à empiria é longínqua, o não transparente, não podia ser feito sem eu estar pensando em coisas. Eu não estava pensando, quando eu escrevi o Paradoxo de Rousseau, e tem um capítulo sobre a contingência da história, eu não estava pensando apenas sobre, agora eu vou fazer teoria, eu estava pensando na história que eu conheço, que está aqui dentro da minha sensibilidade, e sair refletida sobre a minha, naquela discussão. Por exemplo, eu gosto de discutir nos fenômenos políticos o que há de necessidade e o que há de acaso, de contingência. Não sei se isso eu estou fazendo teoria ou empiria, mas, por exemplo, eu posso falar sobre 64 dizendo, dentro dessa perspectiva que acabei de mencionar, que a ruptura era uma necessidade.
O modo como houve a ruptura foi totalmente contingente, podia ter sido outro. Agora, que não era possível continuar aquela circunstância de não governabilidade, de não governo, nem alternativa oposicionista, o governo não conseguia governar, e não havia alternativa oposicionista que viabilizasse um programa de governo. Isso refletia no Congresso, nas votações nominais, em que as coalizões variavam para os... Era impossível constituir uma coalizão alternativa de governo. Então, aquela polarização, aquela paralisia crescente, tinha que ser rompido. Isso, para mim, me parece como necessidade. Não quer dizer que isso estava previsto, programado, né, na Constituição de 88, ou antes, ou no caráter brasileiro, não estava previsto. Ocorre que a história desagou nessa estrutura de conflito. O conflito tem várias estruturas que são resolvidas por diferentes maneiras. O conflito empírico que a política brasileira tomou, necessariamente tinha que haver uma interrupção das regras. Dentro das regras existentes não havia solução. É a minha interpretação. O modo como foi selecionado, contingente. Eu vejo que isso aparece em várias formas. É claro que quando eu estou estudando alguma coisa em particular, eu não estou com esse aviso. Aqui é contingente, aqui é necessário. Não penso nisso. Como eu não penso em várias coisas, eu vou pensando a respeito do assunto que está sendo debatido ou que eu quero entender, usando tudo aquilo que eu posso usar, né? De informação empírica, de conceitos, de alusões, uso, e depois vamos ver o que eu quero. Se a proposta de explicação ou de entendimento tem algum apelo à inteligência dos demais, ou se não é convincente. É assim mais ou menos como eu trabalho. Mesmo em relação ao pensamento brasileiro, eu sempre acho que deixei isso claro, eu queria buscar neles o que havia de universal nos fenômenos, nunca havia de particular no brasileiro, né? Eu busquei em Martins de Almeida, na análise que ele faz de vários assuntos estritamente locais, indígenas, brasileiros, né? Uma percepção de um tipo de conflito que sempre surgirá quando as expectativas de consumo estão acima da capacidade de produção, que depois vai acontecer nos Estados Unidos com o nome de efeito de demonstração. Eu não vou discutir isso, mas isso está em Martins de Almeida. É um mecanismo universal de criação de conflito. Em qualquer lugar será assim, acho eu. E foi isso que eu procurava sempre em vários outros. Aquilo que havia em Azevedo Amaral, quando ele faz estudos sobre o Estado autoritário e a realidade nacional, eu encontrei uma das reflexões mais interessantes e antevisões da problemática dos custos do conflito nas sociedades industriais modernas. Ele já falou sobre o Brasil. Mas eu consegui perceber que aqui não, o Brasil era um caso de uma questão política geral. O Brasil é um caso de uma questão política geral, e não uma anomalia de uma questão política geral. O Brasil, nunca vi o Brasil como uma anomalia, como diferente, ao contrário dos brasileiristas e até de alguns dos nossos autores. Eu nunca vi ontologicamente diferente, como não sempre vi como em qualquer outro país, né? com suas contingências, mas as suas necessidades são semelhantes. Tem que ter governabilidade, enfim. O chamado da política, a meu juízo, vai ser cada vez mais intenso. Tendo visto o fato de que nós sempre estivemos inseridos no mundo, sempre fomos globalizados com todo mundo, exceto aquelas ilhas que ainda não estavam descobertas. Sempre fomos globalizados, sempre pertencemos ao sistema global. Só que pertencemos ao sistema global dentro de uma certa estrutura. Entramos no mundo moderno via decadência dos poderes europeus, Espanha e Portugal. Quando nós entramos na história global, universal, do ponto de vista eurocêntrico, né, foi através de dois países já decadentes na ordem central, Espanha e Portugal, que tinham peculiaridades em relação a isso, contingências. Nós
sempre fizemos parte da ordem universal, internacional, como fazemos hoje. Consequentemente, as análises e as pesquisas e as reflexões que se fazem sobre o Brasil, necessariamente, elas têm que ser também algo que diga respeito ao que se passa no resto do mundo, porque senão, na verdade, é fictícia, é alguma coisa sem capacidade de agarrar o real, inclusive o real brasileiro. Eu menciono isso porque a teoria social está sofrendo uma revolução enorme, uma transformação enorme. Chamo de teoria, chamo de teoria. Por exemplo, um livro recente de Thomas Piketty, chamado Capital no século XXI, está fazendo uma revolução porque ele estuda 20 países da renda evolução com uma massa de dados inacreditável desde o século XVIII, desde o século XVIII. É uma massa de dados inacreditável para estudar o surgimento e a evolução do problema da desigualdade. E aí ele tem uma teoria. Ele chega de lá como é a acumulação de capital, e o problema da riqueza, a diferenciação de riqueza, a ameaça da democracia. Esse problema tem que ser discutido. A partir do problema da desigualdade, não é possível desconhecer a empiria trazida pelo Piketty, como não é possível ignorar a empiria trazida pelo Alan Morris, né, que é por que o Ocidente governa o mundo, né, que tem sua teoria sobre a Revolução Industrial, e quem não o fez, ou fez retardadamente, portanto ele está falando sobre nós também, né, e tem uma concepção de como é que o desenvolvimento social se fez ao longo da história, né, usando consumo de energia per capita, organização, tecnologia de comunicação e o quarto indicador, capacidade bélica. Tá? Quer dizer, é bem interessante isso. São os indicadores com os que ele introduz no conceito de bem-estar social da ONU para trabalhar esse desenvolvimento. Outro, Gregory Clark, tem um livro sobre Adeus às Esmolas, que é um título que em inglês é muito provocativo, chama-se A Farewell to Arms, que é comparando com Adeus às Armas, A Farewell to Arms, do Hemingway, em que ele economista, recusa as explicações economicistas para a diversidade de renda e a estratificação internacional e coloca a ênfase na cultura. Né? E tem toda uma discussão teórica sobre essa questão. Não é possível discutir as questões que ele coloca conceitualmente sem analisar e ter uma opinião sobre os dados que eles apresentam. Não dá para discutir a tese fora do mundo, está no mundo. O mais recente livro dele, desse ano, outra brincadeira com Hemingway, chama-se The Sun Also Rises. Os filhos também sobem. Né? Também é uma brincadeira com The Sun Also Rises, que é outro romance de Hemingway. Isso é um livro abusivo para os sociólogos e nós que não gostamos dessa separação, porque ele vem com uma teoria da mobilidade social completamente disparatada, que é sobre... a abordagem dele é sobre